Pessoal, bom dia, né? É um prazer novamente estar com vocês, finalizando a semana. Hoje teremos aí as correções, também um novo assunto que são os impactos sociais agora na América Latina e África. A aula passada foi na América Anglo-Saxônica, hoje na América Latina e na África, tá bom? Vamos lá, vamos à luta, né? Desde já parabenizo aqueles que estão fazendo as atividades em dia, aqueles que conseguiram entregar entre os 5 primeiros aí a hora do desafio, ganharam pontuação extra. E vamos lá, vamos bola pra frente, que tem muita coisa pra gente fazer hoje. Pessoal, livro didático, apenas a página 43. Identifique no mapa, na parte da parte de baixo, da página 6, do seu material de apoio, a localização das áreas de tundra e descreva. Então vamos lá, tundra situa-se no extremo norte do mundo. Aí pode ser Estados Unidos, no Alasca, Canadá, Groenlândia, Dinamarca, Islândia, Noruega, Finlândia, Rússia, costa da Antártida. Então é isso. Bem simples, né? Os países mais ao norte e o sul da Antártida. Quais são os principais impactos sobre o meio ambiente, né, da tundra? O aumento da temperatura e das águas, né? E aí as mudanças climáticas é um problema que vai aumentar o nível dos oceanos. E a extração de recursos minerais do solo ártico. Esses são os dois principais problemas ambientais. Finalizamos o livro didático. Vamos agora para o livro de atividades, página 22 e 23. Aqui é um complemento da atividade anterior, não precisa descrever aí o Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, sudeste da África, né? Então você vai ver que é importante os ecossistemas que compõem a savana, quando se destaca a sua fauna, além das formações do relevo. Então você poderia analisar aí e ver na imagem as formações do relevo, a fauna e etc, tá bom? Não tem mistério aí, só você, é mais pessoal. Você analisar a imagem e ver o que é que você destaca nessa imagem. Pessoal, deixa eu ver aqui, o que é isso? Deixa eu tirar aqui minha imagem. Aqui tem um mapa, né? Tem um mapa aqui, o mapa destaca as áreas habitadas pelo povo inuit. E a gente vai analisar aqui esse mapa para responder essa outra questão aqui. Qual é a formação vegetal predominante no território do povo inuit, destacado no mapa? Olha lá o mapa. Tá aqui o mapa, né? Olha. Você pode ver que na área mais fria, né? Groenlândia, norte do Canadá, no Alasca. Então é o que? A tundra, a gente acabou de falar sobre ela. Então é a tundra, né? B. Como se explica que, mesmo com baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado, a região é ameaçada por impactos ambientais? Olha aqui, ó. Porque existem compostos químicos nocivos transportados pelos ventos, pelas correntes marítimas, que alcançam esses povoados, né? Temos também a questão do derretimento das calotas glaciais, com as mudanças climáticas. Então, isso aqui são exemplos aí de problemas que ocorrem mesmo não ocorrendo lá diretamente, ocorrem em outros lugares e acabam prejudicando essa região. Terceiro, a prospecção e o transporte de petróleo são as atividades relacionadas aos mais graves desastres ambientais ocorridos nas águas oceânicas do hemisfério norte. Que desastres foram esses? Na aula passada eu falei, né? O primeiro deles, né, foi um navio, né, que ocorreu lá em 2010, no Oceano Pacífico, tá bom? E aqui tem o segundo, que foi no Golfo do México, né? Próximo da costa do nordeste do México, a explosão da plataforma petrolífera de Deepwater Horizon. Então tá aí os destaques aí para os dois grandes desastres ambientais. Localizar no mapa, localizar no mapa mas aí é tranquilo. Vamos pro próximo. Vamos lá. Pode parecer estranho, mas parte dos resíduos como plásticos, vidros e outros materiais
que flutuam nas águas oceânicas foi descartada em locais muito, mas muito distantes da costa, em áreas rurais e urbanas do interior dos continentes. Como isso se explica, né? Você descartou resíduos em locais inapropriados, esses aí acabam se acumulando em pontos mais baixos dos terrenos, aí vai indo para os rios, depois são conduzidos até chegar aos mares, tá bom? E depois as correntes marítimas levam aí até longas distâncias. Então é assim que funciona. Às vezes um lixo numa cidade vai parar na costa oceânica, aí os rios acabam levando, chega no mar e as correntes marítimas levam aí para grandes distâncias. A correção dentro da hora do desafio, parabéns aí para os 5 primeiros. Vamos lá, né? O que ocorre com o permafrost durante o verão na região ártica? O que ocorre? Ele derrete, né? Ele derrete esse permafrost e aí a espessura fica bem menor e surge aí a tundra, né? Surge aí vegetação sobre esse tipo de solo. Segundo, quais são os países protagonistas da nova disputa geopolítica na região ártica? Aí Dinamarca, Estados Unidos da América, Canadá, Rússia, Finlândia, né, além da China. Então aí são alguns países aí que são os protagonistas dessa nova disputa geopolítica na região ártica. Concluímos. Vamos lá agora para o conteúdo, né? Grandes cidades e seu microclima. A expansão urbana, como destaquei aqui, contribuiu para amplificar problemas como erosão em encostas e inundações no fundo dos vales. Então, alguns problemas que ocorrem aí devido à ação humana, né? Expansão urbana, as pessoas nas cidades. Continuando, aí as indústrias soltam gases, poluentes, o escapamento de veículos também e altera aí e forma um microclima. Aqui não fala, mas eu vou explicar a vocês o que é um microclima. Por exemplo, uma cidade tem um clima natural dela, mas quando você polui, desmata, esse clima é alterado. Em vez de ser aquela temperatura X, porque está aumentando o entorno de gases, emissão de poluentes, esse clima vai alterar e vai aumentar essa temperatura. Por isso a gente chama de microclima. É um clima que foi alterado pela ação humana. Então ficou um pouco mais quente, por exemplo. Aí com isso surgem problemas como a ilha de calor. Professor, o que é ilha de calor? É um fenômeno no qual as cidades sofrem com grande quantidade de calor. Justamente por isso, porque perdeu a vegetação, as árvores foram desmatadas, surgiu grandes prédios que impedem a circulação dos ventos, o asfalto retém muito calor, então forma realmente uma bolha de calor nessa região. Por isso é chamado de ilhas de calor. Às vezes uma zona rural que está bem próxima dessa cidade está bem mais arborizada, bem mais fria o clima do que de fato dentro daquela cidade. Nos períodos mais secos, frequentemente ocorre outro problema, destaquei aqui para vocês, a inversão térmica. O que é isso? Uma camada de ar mais frio se forma a baixa altitude. Esse ar mais frio fica embaixo. Em geral ele tem que subir, mas ele não consegue subir. Ele fica lá cheio de poluentes. Isso aí é muito prejudicial para a gente, porque aí causa doenças respiratórias, pulmonares, bronquite, asma e outros problemas aí pulmonares, tá bom? Devido a essa inversão térmica. Inverteu-se. O ar quente, que devia estar embaixo, ficou em cima. E aí, essa camada de poluentes, de ar frio, ficou embaixo, né, cheia de poluentes. Não consegue subir, não consegue se dispersar. E esses poluentes aí acabam prejudicando a nossa saúde. Por isso que a gente vê muitas vezes em São Paulo, naquela neblina escura. A gente sabe que não é algo natural. É contaminação. É um ar totalmente poluído. Impactos socioambientais na América Latina e África. Quais são os impactos socioambientais, né? As populações são geralmente mais vulneráveis a esses impactos. Quem? As populações mais pobres. Elas são mais vulneráveis a esses impactos, tendo menos condições de evitá-los e muito menos de diminuir seus efeitos. Então, quem mais sofre com os impactos ambientais não são os mais ricos, são os mais pobres. Vamos lá, continuando. Nós temos agora a questão do desflorestamento e a desertificação. As florestas tropicais, pessoal, ainda tem grande parte da América Latina
e na África. São os remanescentes. As maiores florestas tropicais do mundo estão na América e na África. A principal delas é a floresta amazônica, né? Está em 9 países. A maior parte aí no Brasil. E temos também a floresta do Congo na África, que é muito importante, é a segunda maior floresta tropical do mundo. Porém, aí vem sofrendo com desmatamento intensivo, né? E aí tem que se colocar o olho, tem que se cuidar. Aí surge aí algumas ONGs que tem cuidado aí, tem zelado pelas florestas e pela preservação da biodiversidade, né? A WWF é um exemplo disso. Entre as diferentes atividades que mais contribuem para o elevado índice de desmatamento, então, qual a atividade que mais desmata? É essa aqui, pessoal. É a mineração. Mineração. A mineração é a atividade que mais desmata, que mais tem contribuído para o desmatamento. Então aqui, ó, essa atividade colabora para outra forma de degradação. Além do desmatamento, ela acaba contribuindo para o fim das relações sociais. Aí acaba prejudicando aí. Por quê? Porque comumente em regiões de divisões sociais e étnicas surgem grupos rivais e por fim índice de violência. Pessoas aí que acabam se matando, mandando matar devido à disputa por esses minérios, né? Então também, além do desmatamento, ela gera outros problemas sociais. No Haiti, pessoal, tem um problema, né? A extração da bauxita. Eles extraindo muita, mas muita bauxita por décadas, que é um mineral de alumínio. A exploração desse e de outros minérios, né, acabou aí prejudicando grandemente, né, as áreas florestais tropicais, deixando o solo totalmente descoberto e exposto. Olha a imagem aqui ao lado. Essa imagem aqui é do Haiti, ó. Isso aqui tudo é Haiti. E essa aqui, a outra do lado direito, é a República Dominicana. Veja que do lado da República Dominicana há uma preservação ambiental e do lado do Haiti há um descampamento total, né? Só o solo a gente consegue ver aí. Poucos resquícios de vegetação. Devido ao quê? Devido justamente à exploração da bauxita, né, nessa região do Haiti. As chuvas torrenciais afetam o solo, né? Causando erosão, deslizamento, porque não tem mais a vegetação para ajudar o solo, né? Para proteger o solo. Hoje quase não há mata, minério ou solos férteis nessa região. E aí essa região também sofre com furacões, o Haiti é um problema muito sério, e também alguns terremotos. Em 2010 teve um terremoto lá que matou mais de 200 mil pessoas no Haiti. Então, além dessa questão do desmatamento, eles sofrem também com os furacões e os terremotos, desastres naturais. Continuando, pessoal, a mineração é responsável também pelo rápido processo de redução de formações vegetais nos domínios das savanas. Então, as savanas também, a gente vê que a mineração tem interferido aí e tem devastado as florestas. Aqui no Brasil, o cerrado é conhecido como savana do Brasil, né? E também sofre com o desmatamento, principalmente para produzir soja. As pessoas aí, os agricultores que produzem soja, desmatam aí para produzir grandes áreas de soja. Estamos quase finalizando, pessoal. A conservação de florestas, savanas e pradarias precisam aí serem preservadas. Quem é que faz isso? O governo aí cria unidades de conservação que servem aí para proteger as áreas que ainda restam. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o Jalapão. O Jalapão é uma área brasileira, né, no qual, no Cerrado de Tocantins, preserva-se grande área do Cerrado brasileiro. Nós temos na África, por exemplo, o Parque Nacional de Ancarana, também é um tipo de unidade de conservação. Aí isso ajuda o que? A vegetação ajuda a regular o volume, você preservando o volume aí de água aumenta, o recurso hídrico aumenta, tem mais chuvas e etc. Em muitas regiões da América e da África, nós temos o que? A expansão de áreas desérticas e semidesérticas. Na África, por exemplo, a região do Sahel é uma área que está sofrendo um processo de desertificação. No Brasil, nós temos o Nordeste brasileiro, também sofre aí com o início de processo de desertificação, tá bom? E é isso, pessoal. Chegamos agora na hora do desafio.
funciona da mesma forma que funcionou na semana passada, na quarta-feira, tá bom? Me entrega o desafio junto com a atividade e aí vai pontuar aí os pontos. Quem me entregar tem ponto extra, né? Os 5 primeiros. Primeira questão, pessoal. Que problemas de saúde a inversão térmica pode provocar? Eu falei sobre isso aqui, então vocês vão ter que pesquisar aí. Quem lembrou da aula já responde. Qual país... Tá errado o acento aqui, viu? É no I. Qual país devastou suas áreas... Deixa eu até riscar isso aqui. Qual país devastou suas áreas florestais, principalmente na exploração de bauxita? Então, qual foi o país aí que devastou grandes áreas florestais para explorar a bauxita? Tá fácil. E é isso, pessoal. Atividade do livro didático, página 46 e 48. A gente pode responder essa atividade de hoje pelo Zoom. Mais tarde a gente vai fazer pelo Zoom. E o livro de atividades, página 24 e 25. Entregar até domingo, dia 5, até no máximo às 12 horas. Tem esse prazo aí, a partir de hoje. Beleza? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.